Meus irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que esta noite quero louvar ao meu Deus por essa tão rica oportunidade que Ele me concede de poder estar aqui, embora que mais alegre estão minhas pernas. Mas quero também agradecer a confiança do meu querido pastor e meu segundo pai. Jesus levou o meu pai biológico, mas deixou o meu pastor como um pai também e um amigo, e tem também cuidado de todos nós. Agradeço pela vida da nossa mãe, nossa irmã Judite, com toda a equipe organizadora deste congresso, que já está nos seus 22 anos de acontecimento, e é uma bênção poder estar convosco nesta noite. Sem mais delongas, quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel. O tema que me foi passado para estar falando é Abigail, influenciando pela sabedoria. Vamos repetir? O grupo aqui tem 99,99% de mulheres, não é? Vamos todos os irmãos repetirem o tema, Abigail, influenciando pela sabedoria. Amém. Capítulo 25 do profeta Samuel, a partir do versículo de número 23 ao 25, nós vamos ler dois textos, 23 a 25 e depois 27 e 28. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os jovens de meu Senhor que enviaste. 27 e 28. E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva a meu Senhor. Desce aos jovens que andam após as pisadas de meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Quem diz amém, irmão? A palavra de Deus, ela é poderosa, maravilhosa, infinitamente fiel, e ela tem aquilo que nós precisamos para abastecer a nossa vida espiritual. Abigail, como todos os irmãos sabem, que a história dessa mulher é história, são lições preciosas trazidas e importante de prudência e sabedoria para todos nós. Esta mulher era casada com um grande fazendeiro chamado Nabal, porém este homem, como diz a Bíblia, que era um homem louco. Mas Abigail, ela veio para mudar a história da sua casa. Ela foi levantada para mostrar para que veio em sua geração. Embora
o seu nome não conste na galeria dos heróis da fé. No capítulo 11 da carta anônima aos Hebreus, Abigail se destaca como uma mulher que era inteligente, formosa, sábia, sensata, urgente, confiante, temente, uma mulher que tinha vigor, uma mulher que tinha sabedoria e que soube agir no momento mais difícil, quando o inimigo queria destruir a sua casa. Ela foi urgente, como as irmãs também são, glória a Deus, que quando aparecem as adversidades da vida, não se desespera, nem coloca a mão na cabeça e sai correndo pela rua, mas tem os joelhos para dobrar, tem a boca para falar, tem a alma para se derramar diante de Deus e correr em busca de socorro, porque Deus, o Deus de Abigail, é o mesmo Deus dessas mulheres que aqui estão. Abigail, ela, apesar de casada com aquele homem chamado Nabal, que era um homem duro e maligno em suas obras, conforme diz o profeta Samuel no capítulo 1, o versículo, capítulo 25 e o verso 3, na parte B. E também diz que ele era um homem louco. Mas Abigail, no entanto, ela era uma mulher sábia e prudente, e se cumpre nela o que diz Salomão em Provérbios, capítulo 24 e o versículo 3, que a mulher sábia edifica a sua casa. Com a sabedoria se edifica a casa, não com a loucura, mas com a sabedoria. Jamais Nabal poderia edificar a sua casa, mas Abigail veio para fazer a diferença. E eu quero lhe dizer, minha irmã, quem sabe tem aqui alguém com o nome de Abigail, mas tem muitas que não têm o nome de Abigail. Mas eu quero lhe dizer esta noite que a irmã foi levantada por Deus nessa geração para marcar a diferença na rua onde mora, na vizinhança, aonde trabalha, no metrô, no ônibus, comprando, vendendo, fazendo a obra de Deus. A sua marca ficará, porque Deus foi quem te levantou na terra como mulher sábia. Os pormenores da vida desta mulher, como formosa, muito sábia, esposa de um grande fazendeiro, como falei, mas acima de tudo, Abigail, ela era uma serva do Senhor. E a serva do Senhor é uma mulher de fé. Quem serve ao Senhor não pode retroceder. Quem serve ao Senhor não desanima diante das circunstâncias adversas. Quem serve ao Deus de Abigail não fica sentada quando é afrontada. Quem serve ao Deus de Abigail não se senta e fica somente chorando, sem se levantar para agir. Deus lhe deu graça, Deus lhe deu força, Deus lhe deu da unção, Deus lhe deu sabedoria, minha irmã. Então use no momento exato, não tenha medo, Deus está no negócio. Observe que no versículo 26, ela diz a Davi: agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. Ou seja,
Todos sabem que quando Davi mandou aquela mensagem para Nabal, e Davi mandou uma missiva, como se diz, não é? Muito bonita, não é? No capítulo 25, acompanha aí. No versículo 6, Davi manda dizer a Nabal: e direis àquele próspero, paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens, tenha paz. Davi mandou a mensagem de paz para Nabal. Mas Nabal, quando soube que Davi estava querendo comida dele, ele disse: quem é Davi? Irmão, é o nariz muito empinado. Quem é o filho de Jessé? Ou seja, ele chamou Davi para confusão. E ele não sabia, no momento com sua loucura, ele não sabia que Davi era um homem sanguinário. Que Davi era um homem que não levava para casa desaforo. Na linguagem bem nordestina, não é? Não levava. Quando Davi soube do que ele disse, Davi reuniu 400 homens, deixou 200 tomando conta da bagagem e disse: vamos, cinjam as espadas. E ele próprio, a Bíblia diz que ele cingiu-se com sua espada e disse: nós vamos lá e não restará nenhum menino. A coisa era séria. E Davi não estava para brincadeira. E quando os mensageiros souberam disso, que Davi estava vindo, havia um servo fiel. Havia um servo fiel à sua senhora Abigail. E ele foi e contou a Abigail. Mas o que me chama a atenção quando estava meditando nesse assunto é que Abigail não entrou em depressão. Abigail não teve crise de ansiedade. Abigail não se desesperou. Abigail, em vez de ficar dizendo: olha aí, Nabal, tá vendo? Arrumasse a confusão e agora vai morrer todo mundo. Não, Abigail, pelo contrário, ela no seu coração, eu posso nesta noite pensar: eu vou acalmar aquele homem sanguinário. Ele não vai destruir a minha família, ele não vai destruir a minha casa, aqui não vai morrer ninguém. Mulher de Deus, Deus te levantou para ser Abigail, destemida, urgente, levante-se, porque Deus vai agir por você. E ela tinha que agir urgentemente, porque Davi andava com carruagem, andava com muitos cavalos, e os homens de Davi eram homens valentes. E ela saiu de quê? De jumento. Que diferença. Mas Deus, aqui é onde está o segredo. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Enquanto Davi vinha com suas carruagens e cavalos velozmente, Abigail saiu de jumento. Aleluia, aleluia. Que jumento não corre muito não, irmão. Jumento não corre muito. Mas ela foi. Primeiramente, quando ela soube de tudo, ela disse: ele vem com guerra, mas eu vou com paz. Ele vem com vingança, mas eu vou para abraçá-lo. Naquele momento,
que às vezes aparece o inimigo e diz que vai destruir a vida do teu filho, que vai tirar a vida do teu esposo. Esta noite eu vim dizer a você aqui: nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Levanta a tua mão, mulher de Deus, e recebe nesta noite o muro de proteção de Jeová. Está cercando a tua casa, porque a palavra de Deus nos garante a vitória. O salmista nos diz no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará da peste perniciosa e te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 10.000 à tua direita, mas ele diz: você não vai ser atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa de Nabal. Tem mais? Tem mais? Tem. O salmista no Salmo 121, ele diz: elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não dormirá o guarda de Israel. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda do Israel. E ele diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Tem mais? Tem! Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra mude de lugar, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há o rio que alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Agora repita após mim: o Senhor dos Exércitos está conosco. Está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Adore a Ele nesta noite. Oh, presença gloriosa. Você está sentindo? Jesus pode te batizar com o Espírito Santo. Jesus pode estar te renovando nessa noite. Jesus pode te curar. Minha irmã chegou enferma aqui. Esta noite a graça, a unção de Deus está neste lugar. Aleluia, meu pastor, minha mãe Judite, esse congresso este ano, Deus marcará a história dessa igreja em Pernambuco nesses 22 anos de congresso de mulheres. Mulheres sairão daqui marcadas por Deus. Mulheres sairão daqui destemidas. Mulheres sairão daqui como Abigail, com coragem, com prudência, com graça. Vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai vencer. Você vai vencer.
Ayabasoremencho contalaba. Ella sobre nincama. O fogo pegou. Tem fogo aí? Tem fogo aí. O Deus de Abigail está aí. O Deus de Abigail está aqui. Oh, que coisa gloriosa. Há um texto aqui que me chama muita atenção nas qualidades de Abigail. Essa mulher tinha muitas qualidades, não dá tempo, as horas já se foi. Mas ela deixa muitas lições para as mulheres de hoje. Estamos vivendo num mundo pós-moderno, mas as santas mulheres de Deus ainda dependem desse Deus poderoso para sobreviver. Eu lembro que o meu querido pai, ele contava a história de uma irmã que fazia parte num coral, numa congregação aqui em Recife, há muitos anos atrás. E aquela mulher era uma mulher fiel a Deus. E houve um dia que chegou o momento que ela sofria muito com aquele homem, porque ele era alcoólatra. E muitas vezes recebia a notícia: teu marido está caído lá na calçada. E ela ia buscá-lo. E as irmãs sabem, e os irmãos pastores, obreiros sabem que não é fácil conduzir uma mulher, conduzir um homem embriagado. Não é fácil. E quando foi naquele dia do aniversário do coral, no domingo, ela estava com fardamento já, e chegou a notícia: teu marido está caído ali, e vai lá buscá-lo. Então ela foi para buscá-lo com muita dificuldade. Ela veio e colocou ele dentro de casa. Quando foi colocá-lo na cama, me permitam, tudo que tinha dentro ele vomitou por cima da roupa dela. A farda para ir para a festa. Ela levantou os olhos para os céus. Porque a mulher de Deus, ela é assim. Ela não perde a esperança. Ela tem um Deus lá em cima. Que olha de lá e ela clama. Como diz a palavra do Senhor: antes que clame, eu responderei. Ela disse: meu Deus, até quando? E esse até quando daquela mulher chegou no trono de Jeová. Que na mesma hora, quando ela disse até quando, embriagado como ele estava, o homem estava fora de si completamente, mas ele disse para ela: minha velha, tenha paciência, porque só foi até hoje. No outro dia, aleluia, ele foi para a igreja, entregou a vida para Jesus, e aquele homem morreu como obreiro desta igreja. Deus ainda se encontra com Nabal. Deus ainda escuta a oração de Abigail. Clame a Ele, diga a Ele: Senhor, faria sério te calabassoria. Arana seremente cocalamada. Eiso te camana sereito manas. Terida seria não pedinte ne me se canama. Arai sonimincho teria hasa. Ei seremente te bela hasite. Ei ramasso identica.
Deus ainda tem Abigails na terra. Mulheres sensatas, mulheres prudentes como Abigail, mulheres agradecidas como Abigail, mulher sábia. Ela não se acomodou quando percebeu que a tragédia se aproximava do seu lar. Abigail agiu com sabedoria diante do caos que estava por vir. Ela tomou a iniciativa de proteger a sua família. Ela não ficou dizendo, isso é assim mesmo, isso acontece com todo mundo. Não, na casa de crente não é assim. Na casa da mulher de Deus não é assim. Não é de jeito nenhum. O seu filho não foi dado por Deus para estar nas drogas. Coloca a mão na cabeça dele e diga a ele, Jesus não me deu você para viver nessa vida. Em nome de Jesus, receba a libertação e Deus vai libertar. Eu lembro-me que minha mãe, não só uma vez, mas muitas vezes, e lá em casa são bem pouquinho, né, pastor? 6 mulheres e 6 homens. Mas ela pegava todos nós, quando éramos garotos. Estava todo mundo no quarto. Ajoelha aí, na beira da cama. Fazia aquela roda assim. À beira da cama e ela se ajoelhava numa cadeira do outro lado. E ficava todos orando. Hoje à tarde, antes de vir para cá, chamei minha netinha. Vamos orar com o vovô. 1 ano e 9 meses. Ela se ajoelhou, viu? Se ajoelhou, mas eu disse à minha esposa, a dirigentezinha ali correu da oração. Não aguentou, não. Com poucos minutos já fez, vovô, vovô, e começou a puxar na minha camisa para abrir a porta do quarto e ir embora. Mas quando eu chamo ela para se ajoelhar, ela vem, ela se ajoelha. Porque já tem que começar pequenininho. Se for deixar para ensinar somente quando tiver grande, você quer trazer, ele não vem mais. Não vem. A irmã é Abigail. A figura dessa mulher chamava os filhos, todos. E tem mais um detalhe, mamãe não deixava e nem deixa ainda hoje. Claro que hoje está todo mundo casado praticamente, né? Só tem uma solteira. Mas todos casados. Mamãe nunca foi de deixar a gente ir para a casa de ninguém. Mantinha a gente em casa. Criou os 12 em casa. E ainda hoje, a gente chega lá, ela está caladona, depois da morte de papai. Mas a gente chega lá, canta, faz o culto doméstico com ela. E ainda hoje é uma serva de Deus. Deus vai marcar a tua história. Deus vai marcar, minha irmã, a sua história no meio da sua família. Creia nesta noite que eu estou falando por direção do Espírito Santo de Deus. Deus vai marcar a tua história no meio da tua família. Tem paciência com teu marido. Age com sabedoria com ele. Abigail não foi tomar satisfação com Nabal. Agora, claro, que em momento algum ela desrespeitou a autoridade de Nabal. Agora que o momento era urgente. E ela não poderia jamais ir dizer a ele. Senão ele saía com os homens dele e ia ser momentos difíceis na vida. Mas ela mandou os homens matar aí ovelhas. Um bocado de passas. Veja o que diz a Bíblia aqui. Tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas. Eita Jesus. 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados e os pôs sobre jumentos. Irmãos, isso não é um negócio, as irmãs que cozinham sabem que não é um negócio fazer em 5 minutos, é, irmão? Não, mas eu acredito que enquanto Abigail preparava essa comida, ela dizia, Jeová, atrasa a carruagem de Davi.
Não deixe ele vir, não. Eu quero chegar no caminho. Eu não quero encontrar ele no quintal da minha casa, não. Eu quero encontrá-lo lá no caminho. E ela saiu, irmão. Ela saiu e foi-se a caminho diante. Ela pegou os jovens e disse: vocês vão adiante de mim. Eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido. E aconteceu e sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. Ela poderia agora dizer: meu Deus, agora chegou o meu fim. Pelo contrário, ela foi com o coração aberto, coração humilde, e chegou-se diante de Davi, e disse: Davi, na verdade, em vão, guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto se eu deixar até amanhã, de tudo que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra e lançou-se a seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Ou seja, ela tomou o desaforo de Nabal, ela tomou para si e disse: a culpa é minha. Ela não foi aquela mulher que dizia: tá vendo? Eu não disse a você. Quem sabe chegasse perto dos filhos: olha o que o teu pai arrumou. Arrumou uma confusão. E agora está aí embriagado, não vai resolver. Isso não resolve, irmã. Olha o que resolve. Falar com ele. A mulher de Deus clama aos céus. Ela, em vez de falar mal de Nabal, aos seus servos, aos filhos, não. Ela tomou iniciativa. Eu vou encarar Davi. Meu Deus. Irmãos, quando eu estava estudando, viu, meu pastor? Já estou parando. Este assunto, eu fiquei pensando na coragem dessa mulher. Porque Davi era conhecido. Davi era um guerreiro. Davi, depois que Davi venceu Golias, a fama dele espalhou-se. Ele esteve em Gate depois da batalha, e para escapar do rei de Gate, a Bíblia diz que ele começou a fazer que estava sendo endoidecendo, a baba correndo pelo canto da boca, e os homens levaram até o rei e disseram: esse foi o que derrubou o nosso gigante. O rei olhou para ele e disse: eu quero doido na minha frente, leve esse homem de volta. E levaram Davi. Davi escapou da morte, irmão. E ele era um adolescente quando derrubou Golias. E agora ele já estava de certa idade. E ele ainda era um homem valente, porque Davi nunca perdeu suas forças. E agora foi ameaçado por Nabal. Nabal dizendo: quem é esse filho de Jessé? Ele não sabia que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. O rei de Israel. Um homem que fez e criou um exército poderoso. Criou um coral de 4.000 vozes para louvar ao Senhor. Para louvar no templo. Se você for estudar sobre isso, é uma coisa tremenda. E ele mandou fazer uma triagem nos coristas, que era de acordo com as tribos. Davi era inteligentíssimo. E ele ia mesmo destruir a casa de Nabal. Mas Deus tinha Abigail. No momento de crise, diga comigo: Abigail evitou uma tragédia, pois a sua casa seria destruída. Ainda, ela correu no sentido de salvar a sua família.
ela agiu para mudar o pensamento de ira de Davi. E mudou. E mudou. Com a confiança dos seus servos, ela foi ajudada por eles. Em momento algum ela feriu a autoridade de Nabal. Ela apenas agiu com sabedoria, porque sabia que por ele viria destruição. Mas ela foi induzida pela Nabal. Ela não foi induzida pela avareza de Nabal. Pelo contrário, ela foi generosa. Foi generosa, mandou preparar ovelhas, muita coisa. Ela, conhecendo Nabal, lidou com a loucura do marido sem entrar em discussões intermináveis com ele. Discussão por quê? Brigar por quê? Não resolve. Só cria mais problema. Só fica mais complicada as coisas. Ela jamais faria isso. Ela dirigiu-se a Davi com respeito, usando a expressão Senhor meu. E quando ela usa essa expressão, ela mostrou que reconhecia a graça de Deus na vida de Davi. Enquanto Nabal disse quem é Davi e quem é o filho de Jessé, ela disse Senhor meu. Senhor meu, toma isso aqui. Eu vim trazer esses presentes. E Davi reconhece, se não fosse essa mulher. Porque depois, irmãos, vou fechar. Depois, quando ela voltou, que chegou em casa, aí ela sentou-se com Nabal. Senta aqui, meu amigo. Meu amor. Minha flor. Eu conheci uma irmã que chamava o marido de meu chuchu, pastor. Misericórdia, meu pai. Não é, Valdir? E ela sentou-se com Nabal e contou tudo. Quando ela contou a história, a Bíblia diz que acabou-se o homem, irmão. Quando ele soube que Davi estava vindo para matar ele, todo mundo de casa, o homem acabou-se. Com pouco tempo, Jeová tocou no homem. E ele morreu. E Davi mandou buscar Abigail. Vem, você vai casar comigo agora. Deus tem recompensa para quem lhe é fiel. Adore a Ele nessa noite. Não sei se há alguém nessa noite que deseja aceitar a Jesus. Tem alguém que deseja, autorizado pelo pastor da igreja, nós queremos convidar. Se tiver alguém para Jesus, venha. Em nome de Jesus, alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, Jesus está aqui nessa noite. A presença, essa é a primeira noite ainda. Amanhã ainda tem mais. Começou hoje. Começou hoje. E Jesus começa agindo nas vidas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.